Ações Gonzaguianas, olha nós aqui de novo na nossa Live Gonzaguear. E a Live Gonzaguear de hoje vem bem gonzagada. Vem com a representação no filme Gonzaga de Pai para Filho. Adélio Lima, o ator, a pessoa especial que interpretou Luiz Gonzaga, o Rei do Baião, no filme Gonzaga de Pai para Filho, de Breno Silveira. Quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo. Quero também lembrar que domingo agora, dia 2 de agosto, é festa em homenagem às saudades do Rei do Baião, Luiz Gonzaga. Irei postar aqui uma homenagem a ele da minha maneira. Quero mandar um abraço para o Viva Gonzagão, meu amigo Cauã, que mora em São Paulo, acredito. E só aguardando o Adélio entrar para a gente conversar. Ele já entrou. Vou chamar ele aqui. Quem estiver nos assistindo, vai chamando aí o povo. Bruno Gonçalves, o Cauê do Viva Gonzagão, o Gilvan Salles, nosso querido amigo lá da cidade de Madalena, Ceará. Oi! E aí, caboclo? Tudo bom, Adélio? Tudo em ordem, irmão. Finalmente a gente se encontrou assim virtualmente para conversar. Eu me lembro. É verdade. Eu me lembro que estava no sucesso do filme ainda. E eu falei com você por telefone através do Reginaldo Silva. Você estava no aeroporto lá em Recife. Isso. Do Reginaldo Silva. Foi isso mesmo. Pois é. E eu disse, rapaz, será que eu não... Fui a Caruaru, inclusive fui com o Gilvan Salles, que está nos assistindo, e a gente procurou você lá no Museu do Forró, e você não estava lá por ocasião. Mas olha aqui, nós aqui de novo. Ó nós. Um dia as pedras se encontram. Com certeza. Adélio, deixa eu já começar a fazer umas perguntas aqui. Quem estiver nos assistindo, que também queira fazer pergunta para o Adélio, pode perguntar, que tá no jeito aqui. Luizinho do Baião, lá de Gravatá, um abraço. Tá nos assistindo. Adélio, conta pra gente como foi a escolha pro filme. Porque assim, cara, eu me lembro que eu assisti o Fantástico na época, e eles foram fazer uma reportagem com você em Caruaru. E teve muita coisa boa. Eu quero que você conte aí como foi a escolha pro filme. Cara, tudo começou, foi em 2009. Em 2009, aqui no Museu Luiz Gonzaga, né, aqui em Caruaru. Nós temos ali no Pátio de Eventos um museu onde tem diversas coisas de Luiz Gonzaga, a sanfona que ele tocou pela última vez, o pijama com o qual ele faleceu, certidão de óbito, diversas coisas que a gente ganhou por Edeusuíta Rabelo, né, de São José do Egito. E então, na época, eu era guia do museu. E começou por ali. Eu era ator, sempre fui ator, desde 1988, então, que faço teatro aqui em Caruaru. Aí comecei levei um projeto para a Fundação de Cultura, mas esse projeto eles acharam que já estava um pouco antigo, que era então um personagem chamado Januário, né? O nome era em homenagem ao pai de Luiz Gonzaga, né? Mas era um personagem divertidíssimo, né? Onde eu fazia desde 2005, se não me engano, esse personagem. E fazia então o personagem de Ana Vila desde 1995, né? Mas não foi aceito esse personagem de princípio. Aí eu volto para o Museu Triste e um amigo meu que estava lá no museu disse: Adélio, todo mundo te acha parecido com o Gonzaga, então tem aí um gibão, tem um chapéu de couro e tu pode vestir e passa a interagir com o público e aí tu garante tua bolacha no mês de junho. Aí foi o que eu fiz, né? Então passei a tirar foto. Depois, um ano depois, eu achei que era muito pouco isso. Então, eu criei, né,
o espetáculo, um micro espetáculo que se chama Gonzagão, que eu espero depois apresentar para você pessoalmente, né? Que É honra. um micro espetáculo aonde eu passo a estudar a voz de Gonzaga através de Chico Anísio, que fazia a homenagem a ele em seu Pantaleão, que dizia: "É mentira, Teta", né? Aqueles personagens, então, era uma super homenagem do Chico para com o Gonzaga. E o João Cláudio Moreno, que para mim é o maior imitador de Gonzaga de todos os tempos, o cara é fantástico, né? O Cláudio é um É, amigo então, nosso. é uma figuraça, cara, uma figuraça. E então eu estudando esses dois mestres, aí comecei a ver esse lado da voz do Gonzaga, né? Ver se Ó, o imitava a Luizinho voz do dele, pelo Baião menos em aqui, palco. ele é de Gravatá, ele também imita o Luiz Gonzaga. Não sei se você conhece É o trabalho isso, dele. exatamente. Ele está dizendo aqui Conheço, conheço. que é o sonho dele conhecer você. Ô, rapaz, que massa. Agora vai ser o meu também, que eu adoro essa galera, justamente que faz a voz do Gonzaga, né? Que tem todo o gestual do Gonzaga. Eu Tem o gosto Daniel muito dessa Gouveia turma. lá em Catende. Isso, o Daniel. O Daniel, eu já tive o privilégio de estar com ele aqui em Caruaru, lá na TV Jornal. Eu cheguei lá de repente, estavam fazendo um especial, né, sobre o Gonzaga, e tive o privilégio de conhecer ele, uma figura fantástica, né, o Daniel. Eita, estou A vendo aqui Sandra, Sandrinha, um abraço, Sandrinha. É, essa daí não é catarro, mas é do meu peito. É uma figura. ó, ó, Pois Adélio, sim. sim, Aí, você concluiu a aí sua eu, história? não, justamente, aí eu comecei a fazer esse espetáculo. Esse espetáculo, então, eu gosto de fazer numa cadeira de roda, né, onde no final eu me levanto. Eu gosto de fazer o caminho inverso do Rei do Baião, né, que infelizmente quando faleceu, estava tendo que se locomover por diversos locais em uma cadeira de roda por conta da osteoporose. E passei a fazer esse espetáculo e fez um grande sucesso. Uma menina filmou para o YouTube, caiu lá no Rio de Janeiro, né, através da internet. E eu tinha tinha entregue um cartão a um amigo meu, o Zé Gomes, que é percussionista do Zé Ramalho. E ele leva e entrega a uma amiga dele, que então estava à procura justamente de mim para fazer, de pessoas assim que se lembrassem o Gonzaga, para fazer o filme do Gonzaga, isso já em 2010. Através daí foi só um salto, cara. Fui chamado para fazer um teste, fiz um teste, e agora que foram 2 anos, né? A gente começou em 2010, a gente foi filmar em 2012, né? Começamos a filmar em janeiro, creio eu, de 2012. Em abril a gente terminou e já estava lançando no mês de outubro, né? Então foi uma corrida muito louca da gente, né? Dificilmente um filme é filmado assim tão às pressas. Normalmente ele tem que passar 1 ano a 2 anos para poder ser lançado. Da gente a gente tomou sorte até nisso. A gente pôde lançar ele com antecipação. Massa, massa. Durante as gravações, tem algum fato de bastidores, uma curiosidade que você queira contar? Você com os outros artistas que lá estavam? Rapaz, tiveram várias, né? Mas as que eu mais me lembro são as que são mais emocionantes. Olha, comadre Dávila, um abraço para essa banda e um abraço para Pamela, maravilhosa. Isabel também, valeu. Olha, Mandar um a abraço. turminha tá chegando. Tá me escutando? Olha para aí. Oi, tem um Agora probleminha. tô. Agora tô. Dei um probleminha, agora eu tô. Mandar um abraço para a Linda Silva, o Ney Vital, lá de Petrolina, um grande repórter que tem um blog. E o Cajuí também aqui, o meu cunhado André. Muita gente legal assistindo. É, é, Cara. você falar uma curiosidade, algum assunto dos Sim, bastidores. as grandes curiosidades da gente estavam envolvido mais no emocional, né? Uma delas, o Gonzaga que eu fiz, apesar de se parecer assim, me falou a Rosinha, a filha do Gonzaga, né? Assim me falou os netos dele.
né? Disseram, rapaz, ficou muito similar ao avô da gente, a interpretação que você fez. Mas, curiosamente, era meu pai, era Sinésio José de Andrade, eu estava imitando, então, o meu pai, que era também muito gonzaguiano. Essa turminha do Nordeste, eles se miravam muito um no outro, né? Eram muito um com o outro. Eles, por exemplo, até a escrita, depois eu fui olhar, tem algumas cartas do Gonzaga lá no museu, até a escrita era igual do pessoal daquela época, né? O meu pai também tinha a escrita igual a dele, que aprendiam através de cartilha. Então eles desenhavam a letra, né? Então era muito interessante essa turma. E o jeitão, né? O jeitão meio rude, meio grosso. Meu pai, quando eu ia para a escola, aí minha mãe dizia, rapaz, olha um menino aí te olhando, e eu com os olhos esbrugalhados olhando para ele, né? Ele chegava, me puxava assim para ele, aí, dava um cheiro na cabeça e dizia, vai embora para tu não perder a hora. E isso daí, para mim, era um máximo de carinho, cara. Era tão bom, porque ele me mostrava o quanto ele estava interessado. Se ele dissesse, vai que tu não pode te atrasar para a tua vida, né? Então, eu gostava muito desse meio não carinho e carinho ao mesmo tempo, né? Eu creio que todos nós somos acostumados aí, nós do Nordeste, né? Então, não era estranho. Então, eu tinha dentro de minha casa o meu Gonzaga. Massa. E outra, todas as pessoas, você falou que seu pai era um gonzaguiano, você é um gonzaguiano, você trabalha a cultura gonzaguiana desde antes do filme, no museu lá de Caruaru. E, por exemplo, eu também trabalho aqui na cidade do Crato, em um museu referente a Gonzaga. E todos nós que trabalhamos Gonzaga, pegamos um pouco a sua característica, porque a gente ama aquele trabalho e a gente quer aquele trabalho para si. Gonzaga é uma religião e nós somos os devotos de Gonzaga. E eu ia até te perguntar, uma das cenas mais marcantes do filme, acho que para você, eu não sei, para mim, foi aquela sua fala com Gonzaguinha, que você derruba a cadeira, né? E a outra foi que você senta lá à beira do riacho e conversa também com o Gonzaguinha. E ele canta aquela música do Coração Sangrando, né? Sangrando, é linda aquela música, a letra, tudo, tudo, tudo. O Gonzaguinha era fantástico, eu era fã do cara. Agora, curiosamente, meu irmão, Rafa, eu não era tão fã do Gonzaga. É estranho dizer isso. Eu digo, na minha época. Porque na minha época, nós tínhamos outros ídolos, né? Do forró também, é lógico. Afinal, eu sou de Caruaru, né? Capital do forró. Mas eu me ligava, então, me inspirava muito nas músicas do trio nordestino. Os três do Nordeste, que era aquela... Enquanto você dorme numa cama, fofinha, fofinha, eu durmo numa cama sem colchão toda de pau e moro numa taperinha, né? Então essa galera povoava o mundo da gente. O próprio Dominguinhos, né? Por mim podem morrer nessa janela bem, eu nem te ligo bem, eu nem te ligo. E agora que arranjei outra mais bela, tu, de mal contigo, tu, de mal contigo, né? Então essa era a galera da minha época, né? Porque você sabe, é de geração para geração. Mas é lógico que Gonzaga estava envolvido no contexto. Principalmente quando ele lançou, foi em 1900 e eu não sei se foi 83, o Danado de Bom, que para mim foi o LP, tinha Pense Neu, tinha Aproveita, gente, que o pagode é quente, né? Estou no cansaço da vida, estou no descanso com a fé. Então, esse LP, então, me marcou muito do Gonzaga, né? Até hoje eu tenho ele no meu celular, né? E eu já tinha na época antes de fazer o filme de Gonzaga, porque eu sou apaixonado por cada uma daquela, aquela que ele canta sanfoninha, eu não sei se é sanfoninha choradeira com Elba Ramalho, Com a né? Ramalho, Então a gente tinha muito disso. Quando eu fui para o museu, aí eu me reencontrei com o Gonzaga e achei o máximo, cara. Então eu passei a estudar ele o máximo, o que eu podia, para justamente passar para o público, né? Para passar para o povão. E eu trabalhava como agente cultural, então eu mostrava o museu
e todas as obras dele, né? E o que ele tinha feito. Era bem interessante. Você falando isso, por exemplo, eu também, obviamente, a gente não nasce gostando de Gonzaga, né? A gente tem essa cultura, a gente aprende e a gente aprende a gostar. Eu me lembro do Isso. fato que, não me engano, foi o Petrúcio Amorim. Ele falou que ele era jovem e na época todo mundo tinha referência a Gonzaga. E ele não queria, ele queria ser diferente. Então ele entrou dentro de um ônibus de viagem e encontrou nos fundos do ônibus um cabeludo com violão encostado lá com ele. E ele disse: pronto, é o cara do Raul Seixas. Nós vamos o caminho todo, a viagem toda falando de Raul Seixas, de rock, de outra cultura. E ele chegou e começou a falar de Raul Seixas para esse cara e tudo. E o cara disse: não, cara, eu não curto isso aí não. Eu curto é Gonzaga. E ele ficou todo errado e viu que a referência é Gonzaga. Gonzaga fazia uma canção linda, maravilhosa. Vivo com os olhos na ladeira, quando eu vejo uma poeira, penso logo que é você. São coisas maravilhosas que você realmente relembra. E É você tem uma verdade, é verdade. referência também, porque assim, quando eu estive em Caruaru, são dois assuntos referência. Gonzaga e também tem o Nildo Almeida aí, né? Isso, exatamente, exatamente. Sou amigão de Onildo, né? Assim como o Gonzaga era, eu também me tornei amigo desse cara. Ele é fantástico. A gente fez uma apresentação, cara, agora no final de ano, no dia 13, no dia do forró, e de dezembro, e foi fantástico, foi emocionante. Tem até no meu Instagram, onde eu chegava num carro, né? Eu e ele, num carro antigo, cara, que era o modelo de que Gonzaga tinha. Então eu chego no carro, eu e o Onildo, e a gente cantou Aproveita a Gente, né? Cantou diversas músicas. E foi Mas muito bom, foi muito bonito, cara. Muito bonito estão o dizendo encontro aqui que meu com você ele. faz algumas homenagens à capela, é verdade? Faço, faço, faço. Eu Sempre vou que lhe eu pedir posso. uma, mas antes deixa eu falar, mandar um abraço para o meu amigo Ronald, que é um historiador que está nos assistindo, e nosso amigo Walter Abidon, que é um desenhista, é um policial, Isso, uma é figura. uma figura, você deve conhecer. Pois escolha aí uma capela para a gente ouvir aqui. Rapaz, é porque eu estou preparado mais para o final, mas eu vou com uma que mexe intimamente comigo, mexe, fala sobre quase, como se quisesse Pô, falar deixa do com esse final para o momento final. que a gente está vivendo, né? Que seria essa. Quando batem as 6 horas, de joelhos sobre o chão, o sertanejo reza a sua oração. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz nessa hora bendita e sim. Queremos suplicar, ó Virgem Imaculada, os enfermos vi curar. Ave Maria, Mãe de Deus, Jesus, nos dê força e coragem para carregar a nossa cruz. É isso. Maravilha, maravilha, cara. Você é demais. Eu me Uma emociono coisa. muito com essa música, cara, que eu me lembro de minha filha, Alana, a minha filha número 3.
né? Ah, Então ela gosta muito dessa música, né? E eu me emociono muito com ela. eu me lembro aqui que eu assisti nessa reportagem mesmo do Fantástico, que você andava na feira de Caruaru e você comia muito, porque você teve que engordar um pouquinho para fazer o filme. Eita, falhou a finalzinho. Eu não entendi. Você teve que engordar um pouco para fazer o filme. Ah, sim. Sim, foi. Eu e o Maurício Brusley. Ele veio aqui, aí eu levei ele para conhecer a barraca de tia Guida, que é famosa aqui em Caruaru, né? E levei ele lá para mostrar como foi que eu engordei, cara. Eu fui a 117 quilos para poder fazer o Gonzaga, então porque tinha que ter todo um corpanzil, né, para poder fazer aquele homem, né? Tive cabeça, a minha cabeça então era um pouco raspada aqui em cima, o cabelo alto para poder me aproximar da visão dele. Tinha uma cicatriz que eles fizeram, lente de contato nos olhos, que era para dar o tom, uma tonalidade como que ele estava perdendo a visão, né? Então tudo isso, tudo foi um grande processo, né, na vida da gente. Agora, realmente, a tal da engorda, meu irmão, é brincadeira. E o Xambinho era o contrário. O Xambinho tinha que emagrecer. 17, ele teve que emagrecer 17 quilos. Então era uma onda. Quando chegava a minha comida, chegavam os presentes que a turma da conspiração me dava. Então era chocolates, essas coisas assim. Ele chorava feito menino. Adélio, me dá um pedaço, cara. Tu tá ganhando tudo que eu mais gosto. Né? Então era uma onda a gente. Mas era Ah, muito bom, muito divertido. Amo aquele maloqueiro. o Xambinho é uma pessoa especial, porque assim, você, o Xambinho, todas o pessoal da cultura gonzaguiana são pessoas maravilhosas de se conversar, de se conviver, não é isso? Adélio, você falou que teve uma inspiração através do seu pai para fazer o filme. Mas você já foi a Exu, tem interesse de ir a Exu, conhecer a terra do Rei do Baião? Falhou aí, tá me Eita, escutando? deu. Repete. É porque tá falhando. Pronto, você já foi a Exu? Ah, entendi. Eu entendi pelo gestual da boca. Se eu já fui a Exu, né? Não, cara, não. Sempre quando eu estou próximo de ir para Exu, sempre são os meses que a gente mais trabalha no Rio de Janeiro, né? Porque seria fácil para mim se eu fosse interligado à música. Então, com certeza, daria esse tempo e daria até para esses encontros que a galera se encontra lá. Mas como eu trabalho com cinema, com novela, com minissérie, então, quase sempre, mês de dezembro é mês de filmagem, no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em um desses locais. Então, quase sempre eu estou fora. A maioria das vezes, eu estou fora do eixo, daqui do Nordeste. Eu Aí sei. não dá para ir. Até mesmo de Caruaru, né? Exatamente. Minha vida, eu levo mais no Rio. Rio e São Paulo, por conta do meu trabalho, né, de interpretação. Pronto, estou em Caruaru por conta da pandemia e estava fazendo filme aqui com o Matheus Nastergalli, então ainda falta a gente finalizar. Então eu tive que ficar aqui esperando passar a pandemia para a gente finalizar o filme, para aí eu já debando para lá, para o Rio de novo, para Infelizmente, começar em ou outros trabalhos. felizmente, né, Adélio? Tudo é no sul, tudo é lá em São Paulo, no Rio. O próprio Gonzaga morava no Rio e dizia que toda a questão de shows, de tudo, se vendia lá no sul e não no Nordeste, né? Mas na minha profissão é ao contrário, irmão. Chega a ser um pouco ao contrário. Porque a gente vem vendo uma grande gama de filmes que vem sendo feitos aqui no Nordeste. Então, aqui no Nordeste está sendo, por incrível que pareça, produzido mais filmes, pelo menos até em termos de qualidade, do que o Sul e Sudeste, né? Então, diversos filmes, agora há pouco, um premiadíssimo, Bacurau. Bacurau foi feito aqui no Nordeste, né? Eu tô aqui no Nordeste por conta desse filme, Carro Rei. Eu vou para o Rio para gravar uma minissérie, mas logo, logo estarei voltando.
tem uns 2 ou 3 filmes para fazer aqui no Nordeste. Então, o campo da gente é muito vasto, né, no que diz respeito a cinema aqui no Nordeste. Né? Lá tem, até tem, mas o filme então que eles produzem lá é mais a comédia e tem a questão de quererem mais atores globais, digamos assim, né? O cinema nacional mesmo, real, está sendo vivido por aqui, né? Que Massa. é ator com cara de gente mesmo que nos aproxima. Ó, Adélio, a Sandra tá pedindo para você mandar um alô para a Boutique da Carne. Opa, um alô para essa galerinha da Boutique da Carne. Eita, e ela tá dizendo aqui, o próximo Carro Rei, tamo junto novamente. Que massa, Sandra, que massa. Vamos lá, deixa Ó, eu passar tudo isso e vamos voltar a filmar. tem uma pergunta aqui do Ronald, Adélio, fale do seu trabalho no Museu do Barro. Você falou um pouco já, né? Cara, e já faz tempo que eu saí de lá, tá com o quê? Quando eu fiz Gonzaga, não durei, não passei mais, eu creio que se eu muito passei 8 meses lá no museu, né? Então saí de lá, algumas coisas mudaram lá, né? Eu parti e fui para Inclusive, o Rio Adélio, de Janeiro, que fui fazer a novela Joia Rara. você participou de peças teatrais lá, de grupos teatrais, o Velho Lua, o Museu do Forró, né? Exatamente, exatamente. Aí, e assim que eu fiz, Rafa, o Gonzaga, feito eu estava dizendo, aí eu parti logo para o Rio, onde passei mais de um ano lá fazendo a novela Joia Rara. Depois fiz Amor Te Amo, Um Contra Todos, né, Entre Irmãs, o que mais, Jesus? Nesses 8 anos, eu creio que eu já fiz por volta de 20 a 22 trabalhos, né? Fora os que estão engatilhados para fazer. Graças a Deus, Graças a o Deus. filme de Gonzaga me deu essa visibilidade e a galera começou a me chamar. Então, eu tenho essa particularidade. Aqui no Nordeste, a galera, como me conhece muito por conta do filme, tem muito amor por esse filme, então eu faço questão de prestar até uma homenagem ao homem nordestino, mas já lá, cara, é totalmente diferente. Os personagens que faço, né? Eu fiz o superintendente da Polícia Federal, em Polícia Federal a Lei é para Todos, fiz um escravo liberto, que é em Amor Te Amo, que ele é pobre e de repente ele herda a fazenda quando o patrão dele morre. Fiz em Um Contra Todos, eu fazia o professor Justiça, e esse era quem comandava lá dentro do presídio, e ele dizia quem vivia e quem morria. Né? Então, são personagens totalmente diferenciados, diferentes do Gonzaga. Né? Mas aqui eu faço questão de relembrar o Gonzaga, mesmo porque meu nome praticamente, Rafa, não existe aqui. Né? É incrível. Né? Eu falo que feito Mas o como me Sean chamam aí? Connery, que fez o 007. É Gonzagão, Luiz Gonzaga, né? Luiz, né? Então, Mas, eu fiquei com essa mas é uma referência particularidade, boa. graças a Deus, aqui. Lógico, com certeza. E eu amo isso tudo. Né? Tem outros artistas, não, fica tudo melindrado. Não, eu não queria, porque. Não, porque eu não queria, porque eu não quero, cara. Foi um dos caras, foi o cara que. Ele foi meu pai também na dramaturgia. Né? O Gonzaga ele cantava, dançava, interpretava. Tem alguns filmes onde ele fez ponta, né? Apareceu em alguns filmes, aparecia em diversos programas, Trapalhões, em Silvio Santos, né? Em diversos outros programas ele ia lá fazer a merchandising dele. E era um cara que ele era acima do tempo dele. Né? Pode-se comparar o que o nosso rei do pop nacional, né? Era um cara que não tinha nem voz, nem vez, e não tinha nem por que chegar lá. Negro, naquela época, em 1900, nos anos de 1930, né? E conseguia, através da sua música, da sanfona, das suas vestes, ele via um gaúcho na Rádio Nacional, o gaúcho estava lá com seu chapéu, sua bombacha e tal, e todo, sabe, todo pomposo. Ele disse, rapaz, eu tenho que me vestir igual a esse cara, que é para dar orgulho ao povo nordestino.
mandou uma Era o carta para a mãe, Robinel. mãe, isso, mandou uma carta para a mãe, disse, mãe, manda aí um gibão, manda um chapéu daquele dos cangaceiros, que é bonito, que é cheio de enfeite. Aí quando chega na Rádio Nacional, os caras simplesmente disseram, não, você não vai usar isso aqui não, cara. Vai homenagear cangaceiro, tá a maior E guerrilha lembrar, do mundo hoje. você tá lembrando um fato bem interessante que eu queria comentar aqui. Nosso amigo Paulo Vanderlei me lembrou essa semana que todas as vestimentas do filme, inclusive o gibão que você deve ter usado, o Xambinho usou, foi feito por seu Aprígio, mestre Aprígio, lá de Isso, Picuri, que isso. a gente perdeu agora recentemente. Ó, o Paulo Vanderlei acabou de Ô, entrar. rapaz. Foi só falar nele e ele Ó, entrou. chegando. Ah, pois É, é isso mesmo. ó, o Ronald está fazendo outra pergunta. Fez programa de humor na TV Continental do Rio com Genival Lacerda. Acredito que foi Luiz Gonzaga, né? Adélio, depois da pandemia, você tem planos? É os filmes, né? Que você vai trabalhar isso. Eita, eita, deu uma Cortou aí? paradinha. Tá me escutando Cortou, agora? cortou. Tô escutando, agora tá perfeito. Depois da pandemia, pós-pandemia, você tem alguns planos? Tem, a gente justamente isso, cerca de um mês, por volta de um mês antes, 2 semanas antes, chegaram diversos convites, né? Há 3 semanas antes da pandemia, tudo. Eu estou com 6 produtos, cerca de 6 produtos, simplesmente parados, que é como a gente chama nossas filmagens, produtos. Né? Uma delas é minissérie, né? E estou aguardando, né? Antes de chegar a pandemia, fui para o Rio, ainda gravei lá, fiz um tenente da PM, um carioca, numa série de Breno Silveira, que vai ao ar lá na Amazon Prime. Então a gente está trabalhando muito com a Amazon Prime, com a Netflix, né? Muita gente até estranha diz, nunca mais eu te vi na TV, tal, 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 tal. Mas é justamente porque agora surgiu o novo, né? E até a própria Globo, ela abraçou com a Globoplay, né? Lá na Globoplay, então tá Um Contra Todos, que é o que eu fiz, primeiramente passou pelo canal da Fox. Aí agora a Globoplay exibe um contra todos, né? Então a gente está muito isso, né? Essa a nossa nova emissora, digamos assim, é justamente esses canais que fazem essas aberturas: Amazon Prime, Netflix e Play. Massa. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Paula Ceará, Maria Cangaceira, lá de Recife, é uma loja de calçados. E Caíca Luiz, aqui do Crato, Ceará também. E, Adélio, tem uma pergunta assim, como era a sua Vamos embora. convivência lá no filme com o Xambinho, o ator que fez o Gonzaguinha? Vocês ainda mantêm contato? Vocês já se encontraram em outras vezes? Você disse que se encontrou com... Você esteve em um espetáculo com o Nildo Almeida. Mas você já se encontrou com o Xambinho Uhum. para fazer uma homenagem também? Olha, porque não deu para pegar bem o que você falou, mas assim, daquela turma, com o Júlio Andrade, eu quase sempre me encontro. Então a gente está sempre produzindo juntos, né? Esse Um Contra Todos mesmo fez parte, né? Então virou, mexeu, a gente contracena junto. O Xambinho é o que mais eu vejo por conta das, do, da profissão dele, então ele vem muito a Caruaru, né? Então a gente está se vendo, tem no meu Instagram, mais uma vez, tem uma homenagem que eu fiz a ele quando ele veio aqui para o Shopping Difusora, se não me engano. E lá no Shopping Difusora, então eu entrei de surpresa numa cadeira de roda, né? E foi lindo. Então fiz um micro espetáculo em homenagem a ele. Então a gente sempre se encontra, né? Sempre trocamos figurinha, né? Mas, assim, uma boa gama, então, devido ao tempo, passarmos por outros trabalhos, a gente só se encontra quando estamos filmando juntos, com Nanda Costa. Virou, mexeu, eu me encontro, fiz com ela
fiz uma pequena participação em Entre Irmãs, né? Tinha até um colega meu que contracenou comigo, que estava aqui com a gente, o Nivaldo, né? Então, sempre virou, mexeu, essa galera está se encontrando de novo, né? E é muito bom, né? E que quase sempre é com o trabalho de Breno Silveira, e ele é fantástico. Então ele faz com que a gente se reúna de novo, né? Mas é muito bom quando a gente se encontra, cara. Foi o trabalho, né? Foi uma coisa fora do comum, o quanto a gente ficou apaixonado um pelo trabalho do outro, né? Nesse filme. Isso. Do filme, você tem alguma cena que você guardaria para sempre? Repete de novo, que deu uma travadinha. Do filme, você tem alguma cena? Ah, tem várias, cara, tem várias, tem várias. E por incrível que pareça, são as cenas que eu não falo nada, as que eu mais gosto. É justamente aquela cena que você citou, que é a cena que eu estou sentado, e o Júlio vem com toda aquela fúria do Gonzaguinha, né, para jogar na minha cara que eu sempre só lidei com o dinheiro, né, para facilitar a minha vida com relação a meu filho, né? Então ele diz, vai, abra a carteira. E eu achei muito legal a solução e eu criei para aquele momento. Eu tinha até uma frase, algumas frases para falar, e eu pedi ao Breno que não falar, eu não queria falar, queria só chorar e pedir a ele que parasse com aquela agressão. E Breno achou interessantíssimo e surtiu efeito. Muita gente que eu encontro, cara, que assistiu o filme, e na época era mais interessante, era mais engraçado ainda. Dizia, mas rapaz, que cara, filho da mãe, rapaz. Você cuidando dele, dando dinheiro a ele, ele ainda queria agredir você, rapaz. Aí eu digo, então surgiu o efeito que eu queria, né? Outra cena sem dúvida, aquela cena da reconciliação, né? Que ali foi um momento muito especial para mim. É, é, na época eu me recordo que de cara a gente não conseguiu fazer. Eu não sei o que era que estava havendo. Eu acho que nervosismo por se tratar da última cena do filme. E o Breno disse: vai lá para ali pro canto. Aí eu fui pro canto, aí ele disse: fica aí à vontade, o tempo é seu. Aí eu acendi um cigarro, fumei um cigarro, dois, três. E nada de ver a inspiração real, cara. Nós que somos atores, músicos, vocês sabem muito bem disso. Às vezes você vai cantar uma música e você canta a música e para todo mundo, eita, que lindo, cara, ficou maravilhoso. Para você, você não está se sentindo bem, e você sabe aonde você errou ali, que você teve uma outra apresentação melhor do que aquela com aquela música. Então você fica se sentindo por dentro. Era esse o sentimento que a gente tava. Mas o Breno me deixou tranquilo quando eu saio de lá, e ele gosta de dirigir com palavra. Ele sempre tem uma palavra na manga. E ele chega, puxou minha cabeça, eu digo, eu tô pronto, Breno. Aí ele chegou no meu ouvido e disse, pai. E eu fui com tudo, cara. Do mesmo jeito ele fez com o Xambinho. E a gente foi com tudo e conseguiu fazer aquela coisa linda que ficou aí para vocês, né? Para todos vocês. Graças a Deus, uma homenagem muito especial. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou que Diga lá. muita gente falou para você do quanto o Gonzaguinha foi ruim naquelas cenas e tal. Mas alguém chegou para você falar que você, como Gonzaga, foi ruim pro Gonzaguinha? Isso não, e vice-versa. Deixa eu tirar aqui o óculos. E vice-versa, vice-versa. Muita gente também chegou para me criticar, dizer, cara, como você era malzinho, cara. Aí, e depois aí eu me sento com essa turma, começo conversando, e eles entendem tanto um lado de um quanto o lado de outro. O melhor desse filme foi justamente que botou na mesa aquela questão de você trocar ideia, de você falar sobre família, sobre relacionamento pai e filho, né? E nos trouxe essa possibilidade. Então, às vezes, até a turma dizia, rapaz, mas como você era malzinho, aí eu dizia, cara, simplesmente o Gonzaga também não podia parar a vida dele. Você já pensou, se ele tivesse parado naquela época para ficar tomando conta de criança, ele não seria o Gonzaga que é hoje, né? Então, o filho também tinha que entender esse lado do pai. Então, aquela coisa, o final foi o final perfeito.
né? Nenhum dos dois estava errado e todos os dois estavam errados ao mesmo tempo. Cada um estava muito voltado para si, mas no final se reconciliam e veem que eles têm uma coisa, uma coisinha só em comum, e que é a coisa que sustenta eles mais do que tudo, que é a música, né? Então, a mesma paixão que o Gonzaga tinha pela música, o Gonzaguinha também tinha, né? Então, isso foi lindo, né? Se separaram pela vida, mas se E é uniram pela música. uma coisa que me perguntam como historiador, historiador não, como memorialista, historiador é quem faz história. Isso. Muita gente pergunta o que é que você achou do filme, aquele filme teve isso, teve aquilo, foi verdade, não sei o que, desse pessoal. O que eu entendo do filme, eu vou perguntar ao Adélio se ele concorda comigo, a versão dele. O que eu entendo daquele filme Gonzaga de pai para filho? A história de Gonzaga é aquela história, só que o filme mostrava uma coisa que estava explícita. O filme se chama Gonzaga de pai para filho. Então o filme todo é a relação de Luiz Gonzaga com Gonzaguinha, um Isso. pai com filho. Exatamente. Não é a história de Exatamente. Luiz Gonzaga como rei do Baião ou como Exatamente. pacificador de Exu, mas como pai e filho. Não é isso? Eita, eu tô olhando aqui, cara. A frase que o cara mais gostou, tu já passou fome, comedor de bolacha. E é justamente isso. Ele sintetizou quase o que a gente vai falar agora, cara. Se tratava mais da abertura do coração do pai com o filho. Ali podia surgir histórias inventadas do Gonzaga, entendeu? Quem é no mundo que fala de si próprio e não inventa alguma coisa? Só E que é as fitas acreditado, o existem. cinema não vende verdade. Né? Uhum. Só que e as fitas existem. É, como Sim, é o nome sim. dela? É Echeverria. Ela tem essas fitas gravadas, onde eles Isso. um estava abrindo o coração para o outro. Então, ali no momento, é lógico que ia surgir, talvez por uma autodefesa dos dois, de ambos, não sei, né? Mas o que é mais importante é isso, é o entendimento dos dois. Era a forma que o Gonzaga achou de explicar ao filho o porquê o sumiço dele, o porquê ele não está do lado do filho sempre quando o filho precisava. E o filho, por sua vez, de mostrar tanto a admiração que tinha pelo pai, quanto as suas dores, as suas tristezas também que causava a ausência do pai, ou às vezes ele vinha com a presença, mas pegou o filho, colocou num colégio onde internou o filho, né? Mas quando o filho adoeceu, ele foi lá buscar o filho e trouxe para a convivência com eles, né? Então o filme trata mais justamente do enlace dele, dessa vida conturbada que os dois tinham e da forma conturbada que eles viviam, né? Não, não é fácil, não é mole. Mandar um abraço para o meu amigo professor Wilson Serain, lá de Teresina, Piauí. Um grande Ô, Wilson, boa noite, velho. escritor. Adélio, eu queria que você lembrasse essa fala que o Ronald falou, para a gente escutar um pouquinho. Deixa eu ler antes É, o que o Paulo uhum. Vanderlei escreveu aqui para a gente. Parabéns, Rafael, pela condução do bate-papo, que está ótimo. Adélio é gente boa. Fui deixar pessoalmente no Rio o gibão azul confeccionado por seu aprisco que ele usou no filme. Foi verdade, verdade. Paulo Vanderlei foi o cara que mais contribuiu com o filme. Um dos maiores colaboradores, sem dúvida. Sem dúvida. Qualquer coisinha, qualquer empecilho que tinha, dúvidas nossas, a gente corria para ele. Né? Eu convivi muito pouco com ele, mas o pouco que convivi, amei, cara. Amei. Que Ele então participou do ele filme estava. também, né? Como ator, Exato. Ele na ficou cena do então muito casamento. ligado ao Xambinho, aquele, o, o Júlio Andrade, que fez o Gonzaguinha. Então, foi fantástica a contribuição desse cara. Né? O filme aconteceu, graças a Deus, por grandes colaboradores que a gente teve. Né? Porque não é fácil você escrever sobre uma pessoa que faleceu há alguns anos
E que a história dele, justamente, está enraizada num passado tão distante, cara, que a gente jamais sonhava. Né? Começa em 1912. Né? Aí olha para aí, se a gente não tivesse essa turma para segurar a peteca com a gente tava perdido e mal pago, cara. Pronto, eu queria que você, se você pudesse relembrar essa cena, essa fala do comedor de bolacha. Deixa eu ver se eu me recordo ainda, viu? Eu sei que ele estava falando, como saciou a liberdade de um povo, tal, 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 né? Aí disse, era quase como se me chamasse de cupincha da ditadura na época. E eu disse, ô comedor de bolacha, por acaso tu já passou fome? Né? Então, eu também acho essa cena fantástica, como quem diz, você está arrotando tudo, porque eu sou libertário, sou um menino da nova geração, mas vivia bem graças ao meu dinheiro na época. Né? Então eu achei interessante. Cada frase que era dita naquele texto, cara, era muito pesado, era muito interessante, porque tinha as ironias, qualquer coisa parecia que feria naquele momento. Eu não sei se vocês sentiram, mas é lógico que deve ter sentido o tipo de tensão e a vontade que eu tive de depois assistindo relaxadamente, de me levantar e meter a mão na cara dos dois ao mesmo tempo. De dizer, ei, dois cachorros, entende? Era aquela coisa, sabe? E era um finozinho, sabe? Quando um começava falando, o outro soltava uma ironia. Né? Então, um provocando sempre o outro. E eu dizia, meu Deus, cara, vocês não veem o quanto vocês são parecidos. E Só no a gente meio, que está aqui do outro lado é que vê, cara. e Mas no meio foi deles dois interessante. tinha a Dona Helena, né? Isso, ainda tinha a Helena para conciliar e para ver se, ao mesmo tempo, ela tinha um certo receio de estar empurrando esse relacionamento goela dentro para os dois, pros dois. Mas a Helena dizem que ela foi importantíssima. Uma das vezes o Gonzaguinha estava meio zangado com o pai e ligou para ela, disse, eu tô com uma dor de dentro. Ela disse, tu tá onde? Aí ele disse, eu tô no Recife, se não me engano, né? E ela chegou, foi até o Recife, arrumou um dentista para ele, levou ele lá no dentista, tudo, fizeram o tratamento, tudo. Ela tinha esse tipo de relação com ele, né? Tem coisas curiosas. Eu acho. Conte, conte, que eu quero saber. Não, eu estou dizendo coisas curiosas desse tipo, né? Desse tipo. Então, o Gonzaguinha escreveu músicas para o pai quando ele ainda era bem jovem. Aquela. Eita, meu Deus do céu, como é? Eu estou tentando me lembrar agora, mais ou menos. Quem não tem chocolateira não usa café nem chá. Essa música saiu daquela cabecinha, ele ainda é jovem, né? Tinha, eu creio que seus 15, 16 anos. E o Gonzaguinha era o maior colecionador da obra do pai para aquela época. Então ele tinha quase todos os LPs, né? Tinha tudo, tinha revistas que ele guardava, né? Então ele Essa que adorava você o falou pai. aí é boi. Ronald pode me corrigir, é boi mangangá. Teve uma boa parcela, pelo que eu soube, né? Teve uma boa parcela de Essa contribuição do música, Gonzaguinha. essa música foi feita para a cidade de Miguel Pereira, aonde Dona Helena foi vereadora. Olha aí, Dona Helena era Uhum. contadora, vereadora, foi Olha, pai. tudo na vida de Gonzaga. É verdade, é verdade. É feito, do mesmo jeito também era o Gonzaga. O Gonzaga era cantor, era diretor, foi ator, né, que participou de alguns filmes, né? Ele fez de tudo. Empresário, tudo, né? Cara, e um multimídia, né? Era um Boi multimídia da época. Bumbá, o Paulo corrigiu aqui, Boi Isso, Bumbá. Boi Bumbá, isso mesmo, Paulinho. Boi Bumbá. E ele era um multimídia da época. Ele não andava de bicicleta, mas fazia comercial da Calói. Não fumava cigarro de palha, essas coisas assim, mas cantava, né, aquela música, meu cigarro de palha, e fazia comercial do Super Bom. Vinho Fundo bom, quentinho, fundo fundo bom, bom. isso. Vinho quentinho, né? Então, ele conseguiu isso. Então, ele era multimídia. Para a época de hoje, cara, se você parar para pensar, hoje em dia
Qualquer ser humano se torna multimídia. Por aí as crianças não sabem nem chorar. As mães já estão empurrando para a televisão, que aí você tem que ser ator, não sei o que, não sei o que lá. Mas a dificuldade que é de ser ator, né? Essa coisa. A gente simplesmente não é que a gente decida ser ator. Eu acho que para ser ator Não, não. tem que deixar a vida decidir por você. Né? Eu tenho toda certeza que você pergunta, se vocês perguntarem a Xambinho, do acordeão, Xambinho, assim, você, quando iniciou a tocar sanfona, a querer tocar esse instrumento tão difícil, você já sabia que ia ser ator um dia e sabia que ia interpretar o rei do forró, o maior de todos, o rei do baião? Com certeza ele vai dizer não. Né? Então é uma coisa que você é escolhido. Né? Vai acontecendo na tua vida ou não. Adélio, tem outra cena, eu queria que você. Porque assim, sua voz lembra muito aquele filme. E lembra, lógico, que o Gonzaga. Eu queria que você escolhesse outra cena e falasse aí uma fala daquele filme maravilhoso. Eita, deu uma falhada aqui. Escolhesse uma cena do filme. Vê se você escutou. Não, Escutou? não, não. Tá escutando agora? Não, não. Não, vai Mas lá. agora, uma Agora eu estou cena do escutando. filme. Uma cena do filme que você, a sua escolha que você fizesse uma fala aí. Rapaz, tem um trecho que eu não estou bem lembrado, que depois a gente modificou muito. Porque quando foi para a série foi retirado. Que era que ele que justamente aí foi aonde eu comecei a estudar a voz do Gonzaga. Pronto, só para vocês terem uma ideia do que é a vida do ator, vê só, vê que enrolado. Eu comecei a estudar o Gonzaga pelas aquelas nuances, porque ele dava nuances com R. Daqui da região, a gente não tem essa. O pernambucano, ele não enrola o R. Então eu comecei a estudar ele. E o Breno me deu grandes subsídios e me trouxe pessoas para que eu pudesse conversar, para poder falar de região para região. Então era o seguinte: ele tinha a mistura da voz, era mineira, que era esse R, tinha a carioca, tinha a paulista e tinha a nordestina, que ele nunca fez questão de perder nesse sentido. Então, quando ele misturava tudo, aí tinha uma cena no filme que a gente fazia, e eu sei que foi na série foi ao ar. Eu não me recordo se foi no filme. Que ele dizia: quando eu dei baixa no exército no Rio de Janeiro, eu fui pro Porto para ver se pegava um navio que me fizesse voltar pro Recife. Eu queria voltar para casa liso nada, então eu resolvi perder a viagem e fui tentar a sorte. Então esse R enrolado vinha de lá, dos 10 anos que ele passou no Exército em Minas Gerais. Então essa cena, eu me recordo que era justamente a cena de chegada dele no Rio de Janeiro, né, onde ele decidia então ficar rico e letrado, né, feito o amigo, tá lembrando aqui, o Pereira, O Ronon Ronald. Pereira, né? Isso, Ou é Ronald, isso. Eu né? chamo ela assim, Pereira. Ronald. Pronto, pronto. Tu não tem um apelido não, cabra? E justamente isso, entendeu? Então ele tinha essa mesclagem. Eu acho que por isso que ficou também tão fácil dele costurar o Brasil de ponta a ponta. Porque por ter diversos sotaques, aquela forma forte dele se apresentar, era brincadeira, cara. Então ele tomava conta. Aonde ele estava, podia estar 1 bilhão de artistas. Quando o Gonzaga chegava, a turma dizia: olha, Gonzaga tá aí, Gonzaga chegou. Pronto, acabou, cara. Acabou. Acabou. Daí em diante você só ia escutar eram as piadinhas dele, as risadagens. E era uma forma forte de entrar num ambiente e entrar dominando tudo. E o que ele dizia era lei e era regra. Se ele olhasse para você e dissesse, feito ele fez com o Azulão aqui, Azulão ficou arretado com ele, mas depois entendeu. Azulão ainda novinho, um cara tem um vozeirão da bexiga.
E chegou, inventaram o Ivan Bulhões, que é um locutor daqui, chegou e disse, ô Azul, olha Gonzaga, esse menino tá querendo cantar e tal. Aí ele abriu o gogó para cantar para ele. Aí ele disse, você tá muito verdinho ainda, muito verdinho. Aí quando foi uns 5, 6 anos depois, aí Gonzaga estava aqui em Caruaru e o Azulão cantando. Eu vi do pé de cavalo, ouvi cancela bater. Meu lindo amor é iaiá, iaiá é o meu bem-querer. Aí Gonzaga disse, que voz linda, tão forte. Aí, quando terminou tudo, aí foi lá, meus parabéns, que voz tão potente. Aí ele disse, mas naquela época que eu disse que eu estava velhinho. Ele disse, e era você? Ele disse, era. Ele disse, mas tá vendo que eu estava certo? Olha agora como você se melhorou. Então ele era isso, ele dava toque, que era para você se melhorar. Só que o jeitão dele, um jeitão duro que ele tinha, então ele não tinha meias palavras nem meio termo. E naquela época também não se aceitava também muito alisamento. É assim como eu vejo. A turma daquela época era uma turma estranha, uma turma meio sisuda, né? E aí, Não sei, não principalmente, sei. É coisas da época. você teve todo esse convívio. Teve o Onildo, teve Isso. é, o, o Coronel do Gero, O né? azulão. O Exato, Azulão. Ludo Gero fez brincadeira aqui para nossa região, né? Foi o nosso primeiro global, digamos assim, né? Ele, ironia do destino, ele escreveu um texto chamado Último Discurso, e ele vinha fazendo, que justamente estava se despedindo, que ia trabalhar na Rede Globo já, né? Que a Tupi já tinha acabado, começou a Globo, e ele ia trabalhar lá na escolinha do professor Raimundo, na primeira escolinha do professor Raimundo. E quando chegou na Baía de Guajará, então o avião caiu e ele faleceu, cara. E ele tá, por ironia do destino, ele tinha feito vinha fazendo esse espetáculo, o último discurso. É Ó, triste. é, Mas eu tive o privilégio de ver toda essa turma. isso. Adélio, eu quero agradecer de coração. A live só tem 1 hora, infelizmente. Nosso papo tá indo. Falar de Gonzaga é muito bom, mas infelizmente está acabando o tempo. Você tem uma canção a capela que eu sei que você vai cantar aí. E eu queria que você cantasse a capela a sua canção que você escolheu para o final da nossa live. Opa, vamos embora. Vai em homenagem a todos que estavam aqui conosco, os que não puderam estar e vão estar olhando aí, reprisando aí nas mídias, né? Com certeza. Gonzaga, ele queria parar de cantar e ele pediu ao Onildo Almeida daqui de Caruaru que fizesse uma canção. Aliás, o Onildo fez, ele pediu 2 vezes, né, para o Onildo essas canções que ele queria parar. Por diversas vezes ele anunciava que parava e não parava. Tem até um show famoso na Rede Globo que ele disse: gente, eu estou parando, estou voltando pro Exu, eu e minha véia. E terminou, continuou a cantar até o final de vida dele. E era essa daqui. O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você repare eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modéstia à parte, mas que eu não desafino, desde o tempo de menino, em Exu no meu sertão. Cantava solto e nem se agarrava dia, e é por isso que hoje em dia ainda sou rei do Baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reina o meu Baião. Se eu mereci minha coroa de rei, essa sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Se eu mereci minha coroa de rei, essa sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Minha sanfona, minha voz e o meu baião, esse meu chapéu de couro e também o meu gibão. Vou juntar tudo, dar de presente ao museu.
É a hora do adeus. De Luiz, rei do Bahia. Vai com Deus. Até Vai com mais, Deus. Adélio. Até mais, obrigado.